Perdeu a oportunidade de entrevistas em processos seletivos com medo de falar em público? No processo seletivo que você participou, você teve dificuldade de participar da dinâmica em grupo? Aliás, você recusou o processo? Desejou aquela mina, aquele cara, mas na primeira abordagem, a primeira coisa que você sabia era como não lidar com a comunicação e por isso não rolou? Está socialmente parado no tempo? A que tempo você está? Que linguagem você travou? De que forma a sua postura arredia e defensiva vai te levar a alguns lugares? Aliás, nada de networking, nada de atividades, nem academia com medo de se expor. Eu sou Isabel Cavazzeri da Foment Connection. Trabalhamos com gestão de pessoas focada em treinamento, desenvolvimento, mentorias. Cuidamos de métodos de produtividade, fazer com que as pessoas melhorem e aprimorem as suas ferramentas. Mas hoje, essa gravação ela tem um objetivo muito diferente. Nós queremos impactar vocês com algumas coisas que envolvem da língua portuguesa escrita, falada, verbalizada, não verbalizada, da maneira que você acredita que seja importante para aprimorar a sua comunicação. Por algumas travas ou por alguns bloqueios que eventualmente te limitaram e nessa posição de mercado de trabalho você ainda está buscando caminhos, uma boa relação, uma boa forma de se relacionar com as pessoas e até mesmo com a sociedade, né? Porque às vezes a gente fala assim, as pessoas do meu entorno, do meu convívio, tá tudo certo, mas é só esse núcleo que você se relaciona todos os dias? Não, você quer ter amplitude? Você acredita que alguns direcionamentos possam melhorar a sua forma de se relacionar na comunicação? Então queremos te apresentar alguns caminhos. Mas antes disso, eu até mencionei aqui os tópicos muito importantes para que não passe despercebido. Porque como uma boa oradora, eu também tenho a minha colinha. Eu não deixo confiando somente no meu mindset, acreditando que consciente, subconsciente vai me trazer à tona tudo aquilo que é importante para elencar aquilo que você precisa. Eu venho de uma família de 9 irmãos. A minha mãe e meu pai sempre tiveram uma capacidade de realização das coisas de maneira muito simples, de modo que uma banana se dividia para 9 pessoas, 9 filhos. Muitas vezes eles não comiam a banana. Agora, imagine tudo isso com uma organização desorganizada. Afinal de contas, eles saíam para ir trabalhar e os seus 9 filhos ficavam, o mais velho cuidando do mais novo. Então, o mais velho com uma responsabilidade que não era paterna nem materna, mas era de responsabilidade da autoridade que estava em casa. Então, os mais novos achavam que tinham o seu domínio de serem os pimpolhos da casa. Então, tudo isso foi muito complexo, difícil, mas aceitável. Eu não tenho mágoas, não tenho dores. Aliás, para mim, essa foi a minha melhor tribo, porque eu precisei, no caos, entender o processo da organização. Até por conta disso, nós falamos de uma boa comunicação, porque no caos a gente aprende muitas coisas, e foi no caos de saber que tudo era muito limitado, mas tinha o amor suficiente para nós lidarmos com as coisas, que nós desenvolvemos muitas ferramentas. Você acha que uma consultoria que vai falar de oratória, espera o quê? De cada um dos nossos candidatos, alunos, participantes, que eles possam ter sim muita desenvoltura ou baixa desenvoltura, para que nivelemos esse processo e melhoremos cada vez mais a sua maneira de comunicar. Bom, diante de todo esse convívio que eu tive familiar, que nós íamos para a feira livre, vendíamos de maneira massificada a linguagem de um vendedor de feira, meu Deus do céu, é sem conteúdo quase. Eles colocavam frases muito comuns que até hoje se fala: moça bonita não paga, mas também não leva. Isso já era uma forma de influenciar pessoas. E eu ali na caixinha de verdura só observando. Da feira livre, por muitos anos trabalhando dentro de uma caixa de verdura, porque era bem pequena quando isso tudo começou, nós fomos vender doces na porta de escola. Nós sim, minha mãe, eu e alguns irmãos. Mas eu tive por muitos anos essa missão de vender na porta da escola. E aí eu quero trazer algumas experiências vivenciais. Dentre elas, eram poucos os adjetivos, porque as pessoas já chegavam no carrinho sabendo o que queria. Então, da minha parte era passar de novo o preço, estabelecer o troco e fazer o agradecimento. Mas eu me tornei cortês, que é uma outra maneira de a gente expressar a relação com as pessoas.
Olha aí, pequenos insights que trouxeram diferença para o que eu sou hoje. E aí, claro, com 7 mulheres e a minha mãe, porque dos 9, 7 mulheres e a minha mãe. Logo, nós tivemos muita coisa para impulsionar. Minha mãe sempre foi da igreja, então ela sempre nos ensinou caminhos. Um desses caminhos, óbvio, era aos domingos, a escolinha dominical. Aprendíamos tudo que envolvia o desenvolvimento bíblico. E dali também eu comecei a entender o que era o storytelling, porque se contava para a criança uma maneira lúdica de aprender sobre aquilo que era bíblico. Eu, Isabel, que sou uma pessoa extremamente intuitiva, transformava esses storytellings em grandes contos. Eu chegava em casa e replicava ao meu modo tudo aquilo que eu aprendi. Só que eu não aprendi somente na igreja. Você já ouviu falar de Afanásio Jazade? Você já ouviu falar de Gil Gomes? Eram repórteres, muitos desses policiais, que trazia, sabe assim, o conteúdo sobre uma história de vida e de morte de maneira assustadora, avassaladora e de desenvolvimento humano. Eu saía dali para ir vender doce assustada, encantada, e com esse sentimento eu levantei de todas as preocupações humanas para aprender o que era uma comunicação de storytelling. Porque eu falava, se o cara tem mais idade que eu, ele faz esse conto tornar uma realidade, porque eu não sabia se era verdade ou não. Para mim, ouvindo aquilo no rádio, eu entendia que era uma história. Não sei se de fato era uma verdade. Mas depois, claro, descobri que era uma verdade. Eram histórias incríveis, que me prendiam e que me fazia ser quem sou hoje. E posso te dizer uma coisa? Pegando o gancho do aprendizado bíblico, desenvolvendo tudo que eu aprendi com Afanásio Jazade e Gil Gomes, o tempo fez com essa criança adulta se tornasse uma pessoa em busca de desenvolvimento espiritual. Me tornei pastora, hoje eu sou celebrante. E você sabe que muitas vezes, como celebrante, eu conto histórias antes de celebrar. Porque a vida é feita desses contos. Eu tenho uma história que possivelmente ninguém tira de mim. São os legados das histórias. E as pessoas têm uma trava muito grande e bloqueios e possivelmente passaram por muitas experiências fáceis ou difíceis como eu e não conseguiram sair daquela zona de dificuldades. Eu quero te tirar dessa trava, desse bloqueio e dessa impossibilidade que o mundo disse sim ou não para você. Muitos nãos você ouviu? Porque eu ouvi alguns nãos e eu quero trazer aqui alguns desses que muitas vezes foram ditos e eu falava, meu Deus, como é que eu vou conseguir? Um deles, não coma de boca aberta. Feche as pernas porque você está de saia. Engula o choro. Pare de olhar para mim. Não vai repetir o prato. Não vai ter outra comida. Não tem condições de cursar aquela faculdade. Não há chance para pretos. Não vai seguir este caminho. Não tem mais jeito. Não peça nada na casa dos outros. Gente, para quem é intuitiva como eu sou, você sabe o que eu fiz com esse conteúdo do não? Eu transformei em grandes histórias, em grandes resoluções, com poucas dificuldades de assertividade muitas vezes, mas poucas dificuldades de chegar onde eu queria chegar. Estudei, fiz faculdade de marketing, me tornei auditora ISO 9000, me especializei em andragogia, que é o plano de desenvolvimento do adulto. E hoje eu tenho algumas especializações para dizer para você que eu treinei o Brasil, grandes lideranças até o chão de fábrica. Fui para a Argentina conhecer novas lideranças e eu tenho a experiência e a vivência para dizer qual é o problema da sua oratória, qual é a tua dificuldade de se comunicar. Onde é que está a sua dor que nós não possamos destravar? Quais são as crenças que te limitaram dizendo não vai, não faça, não cresça, não desenvolva, não coma, não crie, você não pode? Quais são as dificuldades que te impeçam de hoje, a partir de hoje, você fazer parte de uma pessoa diferenciada porque você faz parte de uma nação que queira desbravar? Eu quero te oferecer alguns caminhos, dentre eles, claro, realização. Quando eu falo de realização, é assim, o meu passo inicial é, quero realizar para crescer. Se eu tenho desejo de realizar para crescer, eu preciso crescer. Eu vou te apresentar muitos cursos que nós já implantamos em menos de um ano. Porque depois de 30 anos de experiência em empresas e consultorias, eu descobri que eu poderia, então,
apresentar uma empresa para vocês, que é a Foment Connection. Ela tem menos de um ano. Ela vai fazer aniversário no dia, bem dizer, na semana do evento do dia 24/9. Ela nasceu dia 10/9 de 2021. E de lá para cá, nós estamos na 7ª imersão do método FP, que é uma metodologia de produtividade. Com autoridade, eu quero te dizer, nós temos capacidade, porque fazemos mentoria. Mentoria onde percebemos que as pessoas que são mentoradas, elas têm dificuldades e travas que não conseguem destravar. Elas têm dificuldades de comunicação porque lá atrás trouxeram nãos, impossibilitando essa realização. Você acha que nós somos esse percentual de nãos? Com tantos sims que nós temos todos os dias pela dádiva da vida? E é claro que eu trouxe aqui alguns percentuais, né, da minha vida, que 20% do tempo eu ouvia esses nãos, mas 80% deles eu fazia os sims. Me competia ter uma boa oratória para ser melhor para mim mesma. E eu já era autodesafiadora e por isso eu tinha ferramentas certas para falar sobre isso. Deixo diversas frentes de trabalho como a Foment para realizar os sims. Quero também dizer, esse tempo de experiência faz sentido para você? Olha que interessante, sem querer rimou. E é sobre isso que eu quero falar da comunicação. Quando descobrimos o que é uma oratória, com lúdico, com treinamento, com dinâmica, com vivências, com experiências, o que nós queremos é que você diga sim. Se posicione para receber o que esse aprendizado vai te oferecer. E para isso, basta você nos procurar. A Foment Connection está à disposição para desenvolver o melhor da sua comunicação, ainda que muitos tenham dito não. Rimou de novo? Isso foi improviso, não estava no repertório. A gente aprende por repetição a nos tornarmos o melhor da nossa própria versão. Te espero, até a breve.